Boa tarde, meus queridos e minhas queridas alunas. Hoje, quarta-feira, hoje é dia 7 ou 8? Dia 7 de maio, né? São 14 horas e 15 minutos. Vou falar para vocês aqui rapidamente, fazer um apanhado bastante sintético a respeito da psicologia da aprendizagem. É uma teoria bastante interessante, é uma perspectiva dentro da educação e dentro da psicologia que tem tido um enorme peso na prática profissional do pedagogo. Por quê? Porque é a junção de duas áreas de conhecimento, a psicologia por um lado e a educação do outro lado, ambas de mãos dadas, para compreender, primeiro, quem é o ser humano, quem é esse indivíduo que está numa sociedade, e do outro lado, como é que ele aprende, ou como é que ele não aprende. Nesse sentido, pedagogia e psicologia, ou educação e psicologia, têm andado de mãos bastante unidas, porque nós sabemos que todos os nossos processos humanos são resultantes de aprendizagens. Nesse sentido, o professor Alisson, que é o autor desse material de referência, foi muito feliz quando ele colocou, e já vou sinalizar aqui para vocês, a possibilidade de psicologia e educação estarem juntas e ambas se fortalecerem para o entendimento, primeiro, do que é aprendizagem e, segundo, das muitas concepções que esse termo aprendizagem se utiliza delas para explicar como as pessoas se viram nesse mundo. Para começar, ele vai colocar que por aprendizagem ou por aprender, nós entendemos como uma mudança de comportamento que é resultante, primeiro, de uma experiência anterior ou prática anterior que você teve, ou modificações em estados internos de algum organismo. E que, olha que coisa mais interessante, não tem como a gente considerar o processo de mudança ou o processo de pegar essa experiência anterior ou essa prática anterior sem passarmos obrigatoriamente pela questão psicológica, pelo psiquê. E aí ele vai nos perguntar, você sabe o que é psiquê? E ele mesmo responde, de acordo com Bock Teixeira Furtado, que são 3 autores muito interessantes na área da psicologia. Ele vai dizer que psiquê vem do psique, seu significado etimológico é alma ou princípio vital, mundo interior, definido pela psicologia como o conjunto dos processos psíquicos conscientes e inconscientes da mente. Gente, olha que bacana. A gente aprende conscientemente e a gente aprende inconscientemente também. Então não existe, se a gente for olhar, mas eu vou explicar mais para frente, é bom que a gente já comece a falar isso aqui agora, para não dar descontrole lá na frente, que dependendo da teoria que nós vamos utilizar como suporte, nós vamos falar, nossa, tem processos psicológicos envolvidos nessa aprendizagem. Dependendo da teoria, a gente fala assim, não tem processos psicológicos envolvidos nessa aprendizagem. Tem processos conscientes, ok. Tem processos inconscientes, nem sempre. Tudo vai depender da teoria que você está se baseando para falar, a respeito dessas questões sobre aprendizagem. No entanto, a gente tem que entender que a psicologia ela é uma ciência.
A educação também é uma ciência. E como ciência, elas partem de concepções que foram criadas aí ao longo da história, ao longo dos anos, e que nós colocamos aqui, e eu quero explicar cada uma delas rapidamente. O professor selecionou 3 principais concepções dentro de ciência, que é a concepção empirista, a concepção racionalista e a concepção interacionista. A gente vai ver que esses 3 modelos de concepção de ciência darão suporte para as teorias a respeito da aprendizagem dentro da psicologia. Qual é a concepção que dá suporte para a teoria X, qual concepção dá suporte para a teoria Y e qual concepção dá suporte para a teoria Z, para entender como é que as pessoas aprendem e como é que os aspectos psicológicos intervêm nessa aprendizagem. Para a concepção empirista, que já está aí na página número 8, depois vocês podem ler com detalhes, tem um autor que é o pai dessa concepção, que se chama Popper. Popper vai afirmar que não há nada no nosso intelecto que não tenha passado por trás dos nossos sentidos. Ou seja, a concepção empirista vai falar, olha, para eu aprender, eu tenho que ter aprendido por meio do tato, do olfato, da visão, da audição, do paladar, que são 5 sentidos. Por quê? Porque é por meio dos 5 sentidos que a gente tem acesso primariamente ao mundo. Então, a forma primária que a gente aprende e que depois a gente vai melhorando, vai sofisticando, né, essa aprendizagem, todas essas aprendizagens sofisticadas, elas começam em um mundo que é mediado pelo sentido. Então, quando eu cheiro uma flor, eu aprendo o que é flor pelo cheiro que ela exala. Eu aprendo o que é um hambúrguer comendo pelo paladar, sentindo o gosto do hambúrguer. Eu entendo o que é esmalte sentindo o cheiro do esmalte. E isso é que me faz aprender. Posso pegar a concepção empirista e relacioná-la diretamente aos modos experimentais e observacionais. Guardem essa corrente, essa concepção, porque vocês vão precisar dela daqui para frente. Então, o empirismo, a concepção de que a gente aprende por meio, primariamente, dos 5 sentidos. A concepção racionalista vai me dizer que eu aprendo por meio das experiências que se confirmam e pelos axiomas que eu tenho e são realizadas para verificar e confirmar as demonstrações teóricas e não para produzir conhecimento do objeto, pois este é o conhecimento é conhecido exclusivamente pelo pensamento. Gente, olha que interessante. O racionalista, ele seguia pela razão, ele seguia pela lógica, ele seguia pela demonstração do resultado. Causa e efeito. Eu tenho aqui A e vou ter B. E o caminho entre A e B é um caminho lógico. Esse é o racionalista. É aquela pessoa que tem o seu foco no racional. E o racionalista acredita, inclusive, o professor colocou bem aqui, que a ciência é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo, inteligível em si mesmo, assim corresponde à própria realidade. O racionalista olha as leis da natureza como algo dado e como algo posto e que tem uma lógica que comanda esse mundão todo de meu Deus. Por exemplo, a
A inércia, a gravidade, a translação, a rotação da Terra, todas essas leis comandam o mundo e tem uma lógica. Uma lógica que é racionalista, uma lógica que não precisa de demonstração, ou a demonstração dela já está toda pronta, basta você entender, as teorias já estão prontas e os axiomas também, que são verdades, né, absolutas, eu não preciso questionar. Eu vou questionar a lei da gravidade? Não, ela já está pronta. Ela existe independente de mim, tá ok? E a gravidade, nós temos inclusive um valor para ela, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, é o tanto que o corpo cai, né? Pela lei da gravidade. Isso não muda. Se eu sair da Terra e for para a Lua, muda. Mas se eu estiver na Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado que um corpo cai. Essa é a lei da gravidade. E as experiências que a gente faz apenas confirmam essas teorias e os axiomas. Tá ok? Mas vira e mexe, você faz o que você quiser, mas volta nisso daqui. É esse o princípio que os racionalistas utilizam para falar que as pessoas aprendem. Então, eles gostam muito da matemática como a ciência perfeita e não tem dúvida. Prova-se todos os enunciados e os resultados por meio de uma lógica bastante convincente. Por outro lado, nós temos aqui uma terceira concepção da ciência, que se chama concepção interacionista, e ela é mais recente, ela é do século XIX, quase século XX. Ela também vai dizer que a ciência, ela é a construção de modelos explicativos para a realidade. Sem querer ser a representação da própria realidade, sua busca é mais equilibrada, pois acredita na sua transformação permanente. Portanto, não busca uma verdade absoluta, já que o conhecimento sobre a realidade está em permanente processo de construção e reconstrução. Olha que interessante. O interacionista acha o seguinte: tem a realidade? Tem. Tem lá os axiomas? Tem. Tem as teorias? Tem. Tem as demonstrações? Tem. No entanto, quem entra em contato com o objeto, o pesquisador que entra em contato com o objeto, ele se modifica nessa relação. Então, o objeto modifica o pesquisador e o pesquisador passa a ver aquele objeto de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, e, por isso, a realidade e o conhecimento sobre a realidade está em constante, em permanente processo de construção e de reconstrução. Por isso, a gente ainda fala que o interacionismo é representado também pelo construtivismo, ao postular a construção do conhecimento na interação do objeto com o sujeito. Ou seja, quando eu estou em constante contato com o meu objeto, eu me modifico e esse objeto também se modifica, de acordo com a nossa interação. E nós vamos construindo uma realidade que está em constante modificação. É interessante porque essa concepção de aprendizagem, essa concepção de aprendizagem dentro da psicologia tem ganhado muitos adeptos e muita força. No entanto, a gente sabe que existem momentos que nós vamos pender para um lado de achar que o interacionismo nos
nos satisfaz completamente para explicar a realidade da aprendizagem. Por outro lado, haverá momentos que a lógica racionalista vai tomar lugar. E, por outro lado, tem momento que a lógica empirista, que é a lógica dos sentidos, né? E dentro dessa lógica aqui empirista, vocês vão ver uma teoria chamada Gestalt, que a base dela é o empirismo. E ela fala, a Gestalt fala que a gente aprende pelo sentido, sim. E vocês têm esse material aí no nosso livro-texto. Então é importante que vocês saibam como é que essas três concepções nos auxiliam no entendimento da aprendizagem e como elas influenciaram as teorias sobre aprendizagem dentro da psicologia. Uma dessas teorias, que está aí na página número 9, é a teoria maturacional. A teoria maturacional pertence ao eixo epistemológico do racionalismo. Voltando lá anteriormente, a gente vê que o racionalismo é a teoria dos axiomas. É alguma coisa que já está posta, pronta, acabada, eu não vou questionar. Eu vou simplesmente seguir, porque em qualquer lugar, de qualquer jeito, isso vai acontecer. Agora, olha que interessante a teoria maturacional. Ela vai falar, por exemplo, que a aprendizagem já veio programada em nós. É a constatação de que as características fundamentais de todo e qualquer organismo vivo já estão programadas na nossa genética, na nossa biologia, e acontecem de acordo com uma sequência altamente programada. Não adianta, que isso aqui não vai mudar, não. Esse é o fundamento da teoria maturacional. A teoria comportamental tem a sua base no empirismo. O que é o empirismo? Se vocês voltarem lá, o empirismo é a concepção que parte de que a aprendizagem, a ciência, acontece por meio de experiências mediadas pelos sentidos. Então, o empirismo deu feitio a essa teoria comportamental, que parte do pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Da experiência com o quê? Com o estímulo, com os 5 sentidos. Nesse sentido, o foco da teoria comportamental é o estímulo-resposta, e que é formado aonde? Nas estimulações do meio ambiente. Olha que interessante. Todo comportamento pode ser previsto, desde que se estabeleçam relações funcionais com o ambiente. Repete-se aqui uma crença na possibilidade de manipulação do comportamento humano. Guardem essa teoria comportamental relacionada ao empirismo, que nós vamos falar dela com mais ênfase daqui a pouco. Nós temos também a teoria behaviorista. Onde ela está, hein? Teoria de campo. A teoria behaviorista é a própria teoria comportamental. Passando para a unidade número 2, eu gostaria que vocês, por gentileza, lessem a teoria na prática. Ela vai nos falar da aplicação entre a relação da psicologia e de como esse construto filosófico-científico acontece dando suporte à aprendizagem.
É muito interessante falar como que, nessa ótica do positivismo, de como as concepções de aprendizagem interferem com muita força, com muita ênfase na aprendizagem e nas concepções psicológicas sobre a aprendizagem dentro da psicologia, na ramificação e na interseção da psicologia como um dos campos de atuação do pedagogo e da pedagogia como um dos campos de atuação da psicologia. Passando para a unidade número 2, vocês não podem deixar de saber o fundamento dessa teoria, que se chama behaviorismo ou comportamentalismo. Vocês já sabem que ela tem como eixo epistemológico. Vou voltar aqui. O comportamentalismo tem como eixo epistemológico o empirismo. E o empirismo significa que toda aprendizagem está no estímulo e na resposta e funciona se o meio também estiver propício e estiver adequado para essa aprendizagem. Nessa unidade número 2, nós vamos nos concentrar especificamente na figura de Skinner, que é o teórico que mais dá impulso nessa teoria na contemporaneidade, e ele vai falar sobre o comportamento observável, e que começou tudo lá atrás, há muito tempo atrás, em 1913, com John Watson. O primeiro teórico a usar o termo behaviorista foi o Watson, no artigo que ele deu o nome de comportamentalismo. A base epistemológica é o empirismo, a aprendizagem e o conhecimento provêm da experiência, e as teorias que enquadram o comportamento humano numa relação de estímulo-resposta nos dizem de como se dão essas aprendizagens. O que representa, então, para nós o estímulo e a resposta? Bom, gostaria que vocês estudassem muito esses princípios aqui. Os princípios os 5 pressupostos básicos dos behavioristas, que dizem praticamente assim: todos os comportamentos são aprendidos, seja ele comportamento normal ou comportamento anormal. Os comportamentos indesejáveis são problemas. Então, para a gente eliminar o problema, a gente tem que acabar com o comportamento indesejável. Como é que a gente acaba com isso? Usando alguns mecanismos que são próprios do comportamentalismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Diz também que não é necessário buscar causas históricas, mas sim apenas o que está acontecendo aqui e agora, nesse momento, para entender esse problema. As variáveis que estão envolvidas, entendendo quais são e agindo sobre elas, a gente elimina os problemas. É simples? É muito simples, por essa teoria é muito simples. Número 4. Todo comportamento desejável ou indesejável é mantido por suas consequências ou reforço. Se eu jogo um osso, o meu cachorro pega e traz para mim, eu jogo o osso de novo lá longe. Ele corre lá e pega. Quando ele vai lá, pega o osso e eu dou para ele um pedaço de carne, toda vez que eu jogar o osso, ele vai querer um pedaço de carne. Eu estou reforçando esse comportamento nele de correr lá, pegar o ossinho e me entregar.
e ele sabe que toda vez que ele me entregar o ossinho, ele vai ganhar um reforço. Esse reforço é a carne. Gente, essa teoria é tão interessante que os comportamentalistas vão dizer que os humanos, eles são condicionados tal como se condiciona cachorro, condiciona um cavalo, condiciona um burro, condiciona uma égua. Por quê? Simplesmente porque a gente não pensa. Não existe nenhum processo cognitivo interno que influencia no ato de condicionar. O condicionamento operante, ok? Operante significa que o organismo opera no meio ambiente por meio de estímulo e resposta. Tem estímulo, dá resposta. Então, quando isso acontece, a gente pode falar do condicionamento operante. E, por fim, o último princípio é que todo comportamento, por meio de estímulos antecedentes, podem ser manipulados e por meio dos quais também os comportamentos desejáveis podem ser aprendidos e substituir o comportamento como se propunha, né? Aquele comportamento indesejável. Então, a gente pode condicionar positivamente o comportamento que a gente quer e eliminar o comportamento que é indesejável. Agora, a gente já sabe que não é tão fácil assim. Por quê? Porque, segundo Skinner, e aqui eu gostaria que vocês estudassem com mais carinho o condicionamento operante, ele vai falar para nós que cada comportamento que a gente tem vem carregado de experiências anteriores e que exatamente por conta disso, porque a gente não consegue eliminar completamente aquele comportamento indesejado, e quando ele vem associado a alguma coisa que ficou para trás, e ele se une a esse comportamento de agora e ele ganha força. Então, o comportamento indesejado, se ele não for cortado pela raiz, ele vem e se une a um comportamento atual e reforça esse comportamento atual no sentido de se tornar indesejado, e a gente não consegue eliminar esse comportamento. Ele pegou, claro, no Skinner, já pegou os pressupostos tanto de Wundt quanto de Pavlov para falar desse comportamento, para criar esse comportamento chamado comportamento operante. Mas, claro, não mudou-se o foco, tá? Que é a manutenção do comportamento que tem origem e se mantém no meio ambiente. Ele começa no meio ambiente, ele se mantém lá, ou ele é eliminado lá também. Então, ele vai falar aqui, Skinner vai nos afirmar que o princípio do condicionamento operante pode ser observado nas atividades do ser humano durante toda a nossa vida. Esse aprender refere-se a estímulos positivos ou aversivos, gera bastante discussão e abre caminho para novos estudos científicos referentes à motivação e ao ato de aprender. Só para encerrar essa teoria, que depois vocês vão ler com mais cuidado aqui, aplicação na educação. Vou contar um caso rápido para que vocês possam entender a aplicação dessa teoria. Eu tinha um aluno pequenininho, 10 anos de idade, 8 para 9 ou 10, ele já estava repetindo o segundo ano do ensino fundamental. Ele sentava na primeira carteira, na primeira fila da sala. E eu nunca dei muita atenção para ele. Isso já tem uns 30 anos que eu vivi essa experiência. Eu achava que ele, assentado lá na frente, ele não teria nenhum problema visível. Então, sentado lá na frente estava beleza, não me incomodava com ele.
Eu nunca me dirigi especificamente a ele, nunca pedi que ele me apresentasse uma tarefa, eu nunca pedi que ele fizesse uma leitura para mim ou que ele me mostrasse o exercício. Quando foi depois de uns 2 meses, ele tinha saído da primeira carteira e já estava no meio da sala. Eu, a princípio, não prestei muita atenção e, para minha surpresa, eu só fui sentir falta desse aluno quando ele já estava lá no fundo da sala. E isso já estava quase no final do ano. E no final do ano, infelizmente, é a hora que a gente se pega olhando as notas baixas, né, daqueles alunos que não conseguiram o total de pontos necessários para ser aprovados. O que aconteceu com esse menino? Resumindo a situação. Ele tinha um problema de vista muito grave e eu não fui, na época, isso já tem 30 anos, eu não fui apta ou competente para identificar que ele tinha um problema de visão. E como eu não me dirigi a ele para pedir nada, para verificar nada, nem mesmo para casa, ele não se sentiu reforçado. E quando ele percebeu que eu não ligava para ele, ele foi se afastando. E quanto mais ele se afastava para o fundo da sala, menos ele enxergava o quadro. E não enxergando o quadro, ele não conseguia ler o que estava escrito, e ele não lia também o que estava escrito no caderno. Quando eu fui olhar o caderno dele, tinha poucas coisas escritas, porque ele não lia e, consequentemente, não escrevia. Quando eu precisei olhar as notas dele, porque estavam muito baixas, foi que eu percebi que ele tinha um sério problema de visão. O que aconteceu? Ele foi para o fundo da sala, e lá no fundo da sala ele se juntou com a turma do fundão. E começou a dar muito problema dentro da sala de aula e se tornou um menino muito rebelde. E nós tivemos bastante problemas com ele na escola. Para, primeiro, extinguir o comportamento dele de rebeldia, o comportamento dele de disciplina, indisciplina. Depois, para fazer com que ele voltasse para um estágio inicial de aprendizagem. Culpa de quem? Que ele estava assim. A princípio, a culpa é minha como professora dele, que não dei conta, não tive sensibilidade para entender o ambiente, entender que o aluno vive de estímulo e de resposta, que se eu reforço, ele me responde, se eu não reforço, ele não me responde. E quando eu não reforço, ele foge da influência do estímulo. Então, ele fugindo de mim, professora, ele foi lá para trás, do fundo da sala, e se uniu àqueles colegas que também tinham vários problemas, né, de comportamento, e começou a dar bastante problema para nós. Vocês estão vendo que num pequeno exemplo, eu mostrei para vocês a aplicação dessa teoria chamada comportamentalismo ou behaviorismo. É claro e evidente que há muitas pessoas, muitos professores que não concordam com esse enfoque de aprendizagem, com esse enfoque de estímulo-resposta para explicar como as pessoas aprendem. No entanto, é uma teoria largamente utilizada hoje dentro da educação e é uma teoria que tem conseguido explicar bastante bem como é que as pessoas aprendem e como é que elas se tornam submissas, como é que elas se tornam condicionadas a determinados comportamentos e a determinados papéis. Encerro aqui a minha participação nessa aula. Gostaria que vocês estudassem a teoria na prática. O professor Alisson vai falar da caixa de Skinner e seu tamanho GG para os seres humanos. E como é que a gente realmente aprende por estímulo-resposta e a gente espera a recompensa. E como que a recompensa é um poderoso estímulo para a aprendizagem.
Já vou disponibilizar essa aula para vocês no YouTube. Espero que vocês se saiam bastante bem na nossa avaliação de sábado, tá ok? Leiam as unidades 1 e 2 com muito carinho e fixem nesses pontos principais que eu expliquei aqui nessa aula. Meu abraço para vocês. Tchau, tchau.